Olá, uma mulher vivendo entre as diversidades da miséria e da riqueza, enfrentando preconceitos religiosos e culturais entre a Europa e as comunidades árabes. O que parece o enredo de um romance moderno foi escrito por Francisca Senhorinha da Mota Diniz e por sua filha, a Diniz, e publicado em 1886. O romance A Judia Raquel ganha uma nova edição na coleção Escritoras do Brasil, do Conselho Editorial do Senado Federal. E para conversar sobre este instigante livro, recebemos aqui no Leituras Especial a doutora em Letras e professora da Universidade Federal Fluminense, Ana Fedrich, e a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica. Bom, Ana, vamos começar essa conversa falando como esses livros surgiram na sua frente, como é que você descobriu esse livro, e essa mulher fascinante, que ela tem uma história interessantíssima, né? A Francisca Senhorinha. Como é a história desse livro? Como é que surge esse livro para você? Bom, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje no seu programa, Maurício. Sou admiradora de leituras, acho que é um prato cheio aí para quem gosta de literatura, para quem se interessa por literatura. E é um prazer estar aqui, conhecer a Ilana também, compartilhar essa mesa sobre a Francisca Senhorinha. Eu sou fã dessa coleção Escritoras do Brasil, e que eu conheci através da Cleide Lemos, agradeço muito a Cleide, né? Mas serei eternamente agradecida a Cleide, Maria Helena, Mônica e Ilana por nos abençoar com essa coleção, preenchendo uma lacuna aí das nossas histórias da literatura brasileira, que acabaram excluindo por completo as escritoras oitocentistas brasileiras, né? Essas escritoras da Belle Époque, como a gente também denomina esse período, né? Então, a gente agora tem uma divulgação, uma valorização dessas obras, dessa produção literária e intelectual, né? Por meio dessa coleção, desse projeto maravilhoso, e de forma muito democrática, porque os livros estão disponíveis também, né, para download e de forma gratuita, né? Eu já conhecia a Francisca Senhorinha, mas eu conhecia a participação dela na imprensa periódica, porque eu estudei durante muito tempo a imprensa periódica, outras escritoras brasileiras, né? Hoje eu coordeno um projeto sobre esse apagamento das escritoras oitocentistas na história da literatura brasileira. E eu conheci, então, a participação dela na imprensa periódica brasileira, que é muito importante. Ela foi fundadora de jornais, ela foi proprietária, editora e redatora. E eu cheguei no romance, propriamente dito, A Judia Raquel, que é o único romance que ela tem, né, a única obra de ficção que ela tem, em coautoria com uma das filhas, que a gente não sabe bem qual é a filha, porque só tem a inicial A, e ela tem duas filhas que começam com a inicial A, né, a Amélia e a Albertina, e uma terceira filha chamada Elisa. Cheguei pela Cleide Lemos nesse romance, né, para então fazer a apresentação, né, mas foi pelo viés de jornalista que eu cheguei até a senhorinha Mota, e o papel importante que ela teve, então, na imprensa periódica e também no início ali do feminismo, né, no Brasil. Ilana, essa coleção ela é bem representativa porque ela abrange grandes escritoras, de certa forma, esquecidas. Esse já é o quinto volume da coleção. Quer dizer, como é que surgiu a ideia dessa coleção? Como é essa coleção, que é, em si, esta coleção Escritoras do Brasil? Então, a César o que é de César. A coleção Escritoras do Brasil foi uma ideia excelente das colegas da Biblioteca do Senado. E essa ideia veio das rodas de leitura que a biblioteca costuma fazer mensalmente, normalmente na última quinta-feira do mês, e elas queriam buscar autoras, mulheres do século XVIII, início do século XIX, e não achavam publicações, né? E aí veio a ideia, então, de propor a mim uma coleção entre 30 e 40 títulos que conseguisse dar luz ao trabalho dessas mulheres. E, na época, eu levei ao presidente do Conselho Editorial e ele apoiou
e eu ouso dizer que foi uma ideia revolucionária, porque o sucesso que esses livros fazem, sabe, Maurício, é impressionante. E o que é mais impressionante ainda é que, primeiro, essas obras estejam esquecidas, né? E que, segundo, a gente não consiga reconhecer, porque não temos essa oportunidade, como as mulheres batalharam para ter o espaço que elas têm na sociedade. Quando a gente vê os 5 volumes, e o primeiro deles, inclusive, era de uma revista que falava de voto, que falava de abolicionismo, que falava do papel da mulher para além do trabalho doméstico, a gente vê que as discussões não mudaram tanto. A gente aprende que essa foi uma luta e as conquistas foram realmente tendo que ser feitas uma a uma, com muito debate, com muita exposição e com muito sofrimento. Porque, por vezes, essas autoras tiveram vidas pessoais com várias tragédias. E, segundo, que a gente lê algo que foi escrito em 1850, em 1870, em 1890, e se não fosse pela linguagem que mudou, a gente bem poderia estar falando dos dias de hoje, né? Então, são 2 resgates, são um resgate do trabalho da mulher, e aí é uma coisa que não era só na literatura, até a partir de 1900, o começo ali do século XX, que as mulheres ocupam mais espaço na literatura, nas artes, na música, em todo o espectro, né? Em todo esse espectro. E também para reconhecer, né, que elas tiveram essa batalha. Você veja, em 1873, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, ela lança um jornal, né? E um jornal que fala de abolicionismo, que fala do voto feminino, que fala da necessidade de uma educação formal para a mulher, né? E ela aborda esses temas e ela vai abordando por 17 anos consecutivos. Veja, hoje, 17 anos de um periódico semanal ainda é um montão. Sim, né? ainda é uma aventura. Você imagina, né? Então, assim, é a força dessa mulher que está na produção literária dela, mas que está também na força que ela teve para fazer a produção literária. Há um aspecto interessante nessa coleção, que o primeiro volume, o Ânsia Eterna, da Júlia de Almeida, que é Júlia Lopes de Almeida, que é um livro curiosíssimo, porque ela antecipa uma vertente literária que hoje é o que mais se comenta, né? Que é a questão da crueldade, né? Aquela coisa de você testar o limite do seu personagem. Ela faz muito. A senhorinha, ela faz uma coisa também muito interessante, de antecipação, que a gente está falando um pouco sobre isso, é que as mulheres que ela retrata no livro, que são mulheres, de certa forma, escravizadas, ou pelo menos subjugadas, né? Mais do que escravizadas, elas são subjugadas, é uma representativa de parte imensa das mulheres de hoje em dia. Ana, como é esse digamos assim, toque antecipador da senhorinha a partir dessa visão da mulher que ainda necessita, de certa forma, de uma emancipação, né? Sim, foi muito bom você lembrar da Júlia Lopes de Almeida, porque as duas dialogam muito, né? Sempre quando, até na apresentação desse livro, quando eu fui escrevendo, tive o cuidado de montar esse diálogo, de fazer essa literatura comparada entre essas escritoras oitocientistas, porque elas têm um diálogo bonito ali a ser analisado, né? E o Ânsia Eterna, os contos da Júlia Lopes de Almeida, realmente é um primor, é um dos meus livros favoritos dela, porque eu acho que cada conto traz uma quebra de expectativa do leitor, um final surpreendente, né? Realmente, como você disse, né? E a Ilana também, né? São contos que a gente lê hoje e ainda fazem sentido para a gente, né? Tem essa atualidade, né?
E no caso da Senhorinha Mota, tem vários aspectos interessantes, assim, né? Um que ela faz um romance de costumes, que é um romance comum à época, né? A gente até comentou, né, anteriormente, esse romantismo tardio, né? Ainda tem um que ali dessa escola do romantismo, esse romance de costumes que vem de uma longa tradição francesa, né? Os nossos escritores seguem essa tradição no romantismo, até no teatro, Martins Pena, né? Martins Pena faz teatro de costumes. E o paradigma é o Joaquim Manuel Macedo, né, com seu anti-herói, mas também ali um romance de costumes às avessas, talvez, né? Só que esse romance de costumes, né, Maurício, não é um romance sobre os costumes brasileiros, né, o carioca, que era o que predominava nesse tempo, e sim uma cena oriental. Ela vai para um orientalismo, né? Ela vai para um outro espaço, um espaço completamente diferente, e também para um outro tempo, porque ela volta lá na Idade Média, né? E ao falar dessas mulheres orientais, né, que na literatura brasileira sempre teve assim um fascínio pelo orientalismo, né? A gente pode elencar assim, diversos autores que trouxeram o orientalismo na sua obra. Machado de Assis escreveu crônica sobre o orientalismo, né? Ele tem a crônica A Morte do Árabe e a Sépia Aveira. O Oswaldo de Andrade também, né? E na literatura contemporânea a gente vê também muito, né, o orientalismo presente, né, Milton Ratum, Tatiana Salem Levi, Michel Laube, a Ana Miranda, só com algumas diferenças, claro, porque a literatura contemporânea foge daquela versão mais estereotipada, né, que é feita desse Oriente, né? E quando ela fala dessas mulheres orientais, né, que são mulheres que são vendidas, compradas, né, subjugadas, que fazem parte de um harém, né, e acaba que aparentemente parece muito fora da nossa realidade, né, da realidade brasileira, mas não, porque ela acaba fazendo uma crítica que serve, como você bem disse, né, que serve para pensar a condição feminina ali nessa virada do século XIX para o século XX, que é uma condição desfavorável de desigualdade na educação, porque todas elas, Júlia Lopes de Almeida, Josefina Álvares de Azevedo, né, Francisca Senhorinha, estão ali reclamando pela igualdade de educação feminina, o direito da educação, o direito do trabalho, como a Ilana disse, né, elas começam a sair de casa, elas são professoras, elas criam escolas, elas fundam jornais, né, então assim, você pensa, caramba, são mulheres incríveis, né, que foram apagadas, injustamente apagadas da história da literatura, que, a meu ver, esse apagamento acaba comprovando que sim, que era um espaço de desigualdade, né, e que elas enfrentaram muitas intempéries nessa trajetória intelectual e literária, né? Mas isso eu gosto de deixar bem claro, né? Porque acabei ouvindo isso recentemente. Não quer dizer que a crítica literária brasileira faça uma vitimização dessas escritoras. Não quer dizer isso. Isso é importante. Eu acho esse ponto a gente tem que bater nessa tecla, né? Porque quando eu falo das intempéries que elas sofriam, dessa desigualdade, eu não estou dizendo que elas não eram poderosas, que elas não tiveram todas essas conquistas, que elas não lutaram, enfrentaram, né? Estou dizendo que mesmo em meio a esse contexto adverso, machista, conservador, elas fizeram muito, né? Elas foram mulheres, assim, que a gente pode dizer avant la lettre, né? Mulheres de vanguarda. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente pode pensar essa relação do Oriente, na Judia Raquel, com o contexto brasileiro. E era uma luta imensa dessas mulheres. A Júlia Lopes de Almeida, eu lembro bem, ela estaria entre os fundadores da Academia Brasileira de Letras, e não foi por uma questão machista mesmo, puseram o esposo dela, né? Pra, de certa forma, combinar, quando de fato seria ela que deveria estar. Quer dizer, Ilana, você que estuda muito isso, que medita muito sobre isso, essa questão do machismo na sociedade brasileira, ela ainda é muito profundo, não é? Mesmo passado tanto tempo. Quer dizer, para a gente voltar à questão da senhorinha Diniz, que ela funda um jornal, que o jornal eu acho o título fantástico, o 15 de novembro do sexo feminino. Quer dizer, ainda estamos lutando por isso, por este 15 de novembro? Então, Maurício, eu só queria fazer umas observações sobre essa última questão da Júlia Lopes de Almeida. Você sabe que quando a gente foi lançar o livro lá no Rio, o neto dela estava.
E eu falei isso, e ele disse, não, o meu avô entraria de qualquer maneira. Quem não aceitou a minha avó foi Machado de Assis. E ele falou assim com toda a clareza, e ficou aquele silêncio na sala, né? Machado de Assis que não quis que a minha avó entrasse. E o interessante, né? Porque realmente, a gente não está falando da Júlia, mas a literatura da Júlia Lopes de Almeida é algo de espetacular. Agora, eu vejo a Francisca Senhoria da Mota Diniz me lembra muito, não no estilo da literatura, mas na atuação pessoal, Anísia Floresta, que é um outro título que nós também temos, né? Talvez porque elas tenham sido donas de escola, né? E tenham lutado de uma forma muito especial pela educação formal e não pela educação apenas dos dotes domésticos da mulher. E aí, entrando na questão que você colocou, primeiro a gente tem que deixar muito claro, a mulher pode ser dona de casa se isso for o que ela escolheu. O que não deve é ser imposto à mulher o espaço, apenas o espaço do lar. E aí, assim, uma certa crítica sobre o que a Francisca Senhorinha, que, por um lado, ela tenta romantizar essa questão do casamento, ela tem na sua vida pessoal, né, um casamento, filhos, ela é muito religiosa, e aí parece que há uma incongruência entre a questão da mulher no mercado de trabalho e a mulher e a família. E o que passou para mim foi exatamente o oposto, que hoje o que a gente luta é ter a oportunidade de ter sim a família, ter sim uma relação afetiva sólida, feliz, ter sim a maternidade e ao mesmo tempo ter o mercado de trabalho. E ao mesmo tempo ter educação formal, e ao mesmo tempo ter as oportunidades. Então, me parece que ela olhava lá para frente, porque houve um momento, realmente na expansão do feminismo, em que se colocou o papel da mulher fora de casa, como se casar, ter filhos, ter uma vida privada, ter uma vida familiar, fosse o oposto de ser feminista. E hoje a gente caminha para uma maturidade do movimento nesse sentido, entendendo que é possível e é necessário para que a mulher se sinta completa, se assim ela desejar, ter família, ter um marido, ter filhos. Então, isso me parece que é muito importante de ser chamado a atenção. Agora, claro que o machismo, ele existe, claro que o machismo, ele existe até hoje, existia muito mais antes, mas ele existe completamente hoje, e em boa medida, a mulher ainda não é tão publicada como os homens, né? E aí eu acho que a gente pode falar, né, que Clarice Lispector teve o seu aniversário de nascimento muito recentemente, e houve uma cobertura, claro, mas será que foi a mesma que seria para um homem, que seria para Machado de Assis, por exemplo? Eu acho que não atingimos ainda realmente a equidade nesse sentido. E isso é uma coisa que todas essas mulheres fazem muito bem. Elas são todas feministas do seu tempo. Basta ver as comemorações ao centenário do João Cabral de Melo Neto, que foi este ano também, né? Então, e a Clarice Lispector, com outro aspecto também curiosíssimo, a Clarice Lispector só foi reconhecida plenamente depois da morte. E depois que vieram ecos do exterior sobre ela, mas ela era rejeitada, tinha até dificuldade de trabalhar, né? O Ledo Ivo tem uma crônica sobre ela, que é terrível, né? Que ele conta esse aspecto da dificuldade que ela tinha de relação na imprensa, porque era uma imprensa machista e que a rejeitava. Sim, porque a gente tem um cânone literário, né? Muito bem estabelecido, e hoje as pesquisas, hoje não, né? Desde os anos 80, a gente tem importantes pesquisas que resgatam essas escritoras da literatura brasileira. Mas também isso acaba se repetindo na teoria e na crítica literária feita por pesquisadoras, estudiosas, professoras, né? Nós estávamos aqui comentando o belíssimo trabalho, impecável, que a Nadia Gottlieb faz da Clarice Lispector, né?
E em comparação com Benjamin Moser, que também fez uma biografia e foi para Flip, teve uma repercussão muito grande, né? Então era mais ou menos sobre isso que a gente falava. E pensando também na diferença dessas protagonistas mulheres que aparecem, pensando que tanto a Raquel, na Judia Raquel, como a filha, que vai aparecer mais para o final do romance, né? Como a donzela guerreira, que são mulheres protagonistas que fogem à expectativa de gênero, aquela expectativa que a sociedade tem do papel feminino, de mulheres frágeis, né? Donzelas, e etc. e tal. Também só gostaria de comentar, Maurício, rapidinho, que a Ilana falou dessa ambivalência, né, que as escritoras apresentam, e a gente pode pensar na Júlia Lopes de Almeida, na Senhorinha Mota, né, que são mulheres ao mesmo tempo, né, que trazem um discurso feminista, de emancipação feminina, em prol da educação, da profissionalização feminina. A Júlia Lopes de Almeida batia muito nessa tecla, né, as mulheres precisam ter um ofício, precisam ter uma profissão, porque depois o marido morre, depois acontece alguma coisa, elas não vão conseguir sobreviver, né? E é muito comum a gente ver essa ambivalência, essa ambiguidade, porque de um lado tem esse discurso mais progressista e feminista, e de outro lado a gente vê, em alguns momentos, um discurso também um pouco conservador, religioso, como você estava comentando aqui da Senhorinha Mota, né? No caso da Júlia Lopes de Almeida, ela foi muito criticada pela imagem que ela construiu, né, da Dona Júlia, né, a mãe ideal, a mulher ideal, caseira, né? E existe uma certa crítica que realmente colocou em xeque o feminismo dela, né? Mas eu concordo com a Ilana 100%, né? Não é por aí o caminho, né? Hoje a gente pode realmente entender essas ambiguidades e pensar e resolver, né? Resolver essas ambiguidades com um olhar mais contemporâneo. É interessante porque se a gente olhar para a coleção como um todo, para os 5 primeiros volumes da coleção, o que a gente vê são mulheres que, de certa forma, não que vá na contramão, mas elas se opõem ao estereótipo que se fazia das mulheres do período em que elas escreveram. São mulheres que, tanto na vida pessoal quanto na escrita, elas rompem com esse estereótipo, né? Como a Anísio da Silveira, desculpa, agora me falou a minha amiga Anísio da Silveira, a Anísia Floresta, a própria Senhorinha também, ela tem essa revolução, né? A Júlia Lopes, enfim, não que haja uma intenção da coleção trazer à tona sempre essas mulheres digamos assim, mais fortes, mais determinadas. Mas terminou sendo uma característica da coleção, Ilana. Como é que você vê isso? Eu acho que as mulheres que tiveram uma produção literária importante, elas eram mulheres diferenciadas, né? Eu acho que a gente precisa analisar as pessoas no seu tempo, né? E a gente precisa entender que ainda hoje a gente é criado num caldo de cultura machista. Imagina como era isso há 150 anos atrás, né? Ainda hoje, às vezes a gente diz, não, a mulher, ela se boicota. Uma vez eu estava dando uma palestra e uma colega que estava dando a palestra também disse isso. Porque a mulher, ela se boicota. Eu disse, gente, não há nada mais cruel do que botar a culpa na vítima, né? Então, a mulher não chega porque ela se boicota. Na verdade, não é hoje não é fácil. Hoje não é fácil. Imagine no momento dessas mulheres. Então, é um pouco cruel dizer, olha, você teve família, então, na verdade, você não era bem isso que estão querendo dizer, ou você não... Isso é extremamente cruel e ainda mais machista, né? Porque tira o mérito de tudo que elas fizeram. E, de novo, Maurício me conhece muito bem, nós temos aqui no Senado um trabalho muito consolidado na área de equidade de gênero, e eu sou completamente avessa à ideia de colocar em oposição família e carreira, colocar em oposição relacionamento pessoal e capacidade profissional, né? E acho que essas mulheres souberam lidar muito bem com isso, porque souberam, ao mesmo tempo,
atender a sociedade naquilo que a sociedade exigia delas, que era ter uma família, criar os seus filhos, e, por isso, conseguiram, né, expandir os seus horizontes, né, contribuindo não apenas com elas ou com a educação dos filhos, e talvez a senhorinha da Mota, por ter uma segunda autora, que é uma das filhas, seja um bom exemplo disso, mas contribuir para toda uma série de mulheres. E aqui é importante falar que a gente está falando de um livro, A Judia Raquel, mas talvez a maior contribuição social e a maior contribuição que a senhorinha da Mota deixou tenha sido realmente o jornal, né? Esse jornal que ela escreveu por 17 anos, né? Que defendia a abolição, que não foi o primeiro jornal de tópico feminino. Nós tivemos nas 2 décadas anteriores jornais, mas foi o primeiro que tinha, sim, a ideia de trabalhar a educação da mulher, e ela dizia: a ignorância é a nossa prisão, né? Quanto mais ignorantes formos, mais dependentes seremos, né? Sair da ignorância significa liberdade, e isso é atualíssimo. Se eu der uma palestra e acabar dizendo sair da ignorância significa a nossa liberdade, vai todo mundo bater palmas de pé. Porque sim, não há nada mais atual do que que a mulher tinha que sair da ignorância, por isso a educação era tão importante. E quem diz que a educação não é importante, né? Acabamos de votar ontem, né? Mandar de volta para a Câmara, né, Maurício, o Fundeb, né? Porque a educação é realmente importante, então ela estava completamente certa. E é preciso reconhecer isso, né? E é preciso reconhecer que, para muito além da Judia Raquel, que, aliás, tem uma tese, não sei se vocês vão concordar, mas que, na verdade, ela põe a história na Idade Média e no Oriente Médio, que é para poder contar a história com os nuances que ela quer, né? Que é para poder ter menos, vamos dizer assim, menos forças contrárias. Então, ela joga no passado, ela joga em outro ambiente para contar aquela história que ela via e que ela discordava, né? E aí ela vai trazendo os conceitos dela tão modernos para a época, que a mulher não podia ser mulher objeto, né? Que a mulher não podia valer só pelo seu corpo, porque ela podia servir ao homem. E para não dizer que ela estava falando da sociedade atual e não ser rechaçada por isso, ela disse: não, isso acontecia lá com o sultão, não é de agora, é do sultão, não é do Rio, é do Egito, é da Turquia, é de Constantinopla, não, mas estou falando. Né? Então, cenas do Oriente. São cenas do Oriente. Tão próximas do Ocidente, né? Mas é interessante esse aspecto mesmo do livro, né? Porque o livro termina, de certa forma, se a gente traçar um paralelo, e é uma coisa interessante essa defesa constante que a senhorinha faz da educação, que o que a gente vê na história, por exemplo, é o seguinte, que o Joaquim Nabuco, ele disse que a abolição não se completaria em si mesma. Ela teria que vir, a partir daí, teria que vir os adventos da educação dos escravizados para que eles tivessem uma oportunidade real de vida, né? Quer dizer, todo mundo comenta isso sobre o Joaquim Nabuco, quer dizer, é uma dos preceitos que ele teria sido frustrado como político, né? Ele até se afastado da política em decorrência desse fato de não ter conseguido seguir com esta luta, que seria um prosseguimento do trabalho abolicionista dele. E, né, quer dizer, da educação como um fator determinante para o que ela chamava de 15 de novembro do sexo feminino, né? Quer dizer, como é isso também no trabalho? Você que também estudou a parte jornalística dela, Ana, como é esse que a gente pode fazer essa relação, essa correlação? Eu concordo com a Ilana, né? Também trouxe alguns trechinhos do jornal dela, O Sexo Feminino, porque no jornal, nessa escrita jornalística,
ela critica o século XIX como o século das luzes, né? Ela questiona isso. Que século das luzes, né? Como é que a gente pode falar num século das luzes se existe a escravatura, se existe a pena de morte, né? Os crimes mais bárbaros, só que dentro da civilização, entre aspas, né? Então, a gente vê uma série de críticas aqui, uma consciência crítica que essas mulheres tinham, né? Narcisa Malha, que também teve uma trajetória parecida, foi jornalista, né? Veio de Resende para o Rio de Janeiro, também foi professora, né? Júlia Lopes de Almeida também, com as suas estratégias, com a sua sutileza, mas nem sempre, é bom pontuar, né? Essas escritoras, então, elas demonstravam ter consciência desse meio hostil, desse machismo, dessas dificuldades, né? Então, no sexo feminino, eu anotei aqui, a Francisca Senhorinha vai dizer que esse jornal, ela já sabe de antemão, ela já antevê que será zombado pelos pessimistas, estou citando, né? Zombado pelos pessimistas, ignorado pelos indiferentes e reprovado pelos retrógrados, né? Então, assim, é de uma ironia, de uma sagacidade, né? E de uma consciência dessas intempéries, dessas desigualdades, né? Que todas essas que eu estudo também a Albertina Berta, que é outra escritora também muito importante do século XX, início do século XX, elas trazem essa consciência, né? E em relação à ignorância da mulher, como a Ilana bem colocou, né? Ela diz que a gente precisa combater esse inimigo, a ignorância, mas também ela critica o sexo masculino, né? Ela diz que os homens são maus conselheiros na sociedade, né? Porque eles mentem para as mulheres. E aí a gente pode ver, no caso das escritoras, as críticas desencorajadoras que elas recebiam das suas obras, né? Da sua atuação no meio literário, né? Que é um meio que parece ser interdito às mulheres, assim como foi a Academia Brasileira de Letras, né? Demorou 80 anos para uma mulher poder se candidatar à academia, elas não poderiam nem se candidatar, né? Então, assim, nesse meio interdito, elas fazem o possível, elas têm estratégias para entrar nesse meio e permanecer nesse meio. Mas o que acontece, mesmo com toda essa visibilidade, com todo esse sucesso que elas obtiveram à época, né? A Albertina Berta teve 6 reedições do primeiro romance dela de estreia, que é o Exaltação, de 1916, né? Foi muito lida, vendida, aclamada, né? Lima Barreto comenta isso, ele lamenta numa carta para Monteiro Lobato que o Policarpo Quaresma não está vendendo tanto quanto Exaltação e tanto quanto Gilca Machado. Mas aí qual é o argumento do Lima Barreto? Já é um argumento para menosprezar a obra dessas mulheres. Ele diz, Gilca Machado e Albertina Berta vendem tanto assim, primeiro porque o leitor carioca tem mau gosto, ele coloca a culpa no leitor, é uma figura, né? E segundo, porque elas apelam para o erotismo, né? E são argumentos contestáveis, né? De desvalorização, de menosprezo, desencorajamento dessas escritoras, né? Parte delas largaram o ofício, desistiram, porque era uma luta seguir como mulher e escritora no século XIX, mas outras não, outras foram mais fortes, né? Tiveram apoio da família, dos pais, e conseguiram seguir em frente, que é o caso de Albertina Berta, Júlia Lopes de Almeida, né? E outras tantas que a gente hoje tem acesso, né? A gente tem acesso hoje por conta de projetos como esse que Ilana coordena, né? Projetos que trazem à luz, que reeditam essas obras, porque elas não estão nas escolas, a gente não aprendeu, a gente não estudou essas escritoras, a gente nem sabe que elas existiam, né? Elas não estão na faculdade de letras, eu fiz letras em 2000, 2002, né? Não, também a gente não estudava as escritoras oitocentistas, lembrando que letras é um curso de estudo de linguística e literatura, mesmo no curso de letras, né? O cânone reproduzido é esse cânone masculino, né? Elas não estão nas lojas, nas livrarias, para a gente comprar e poder ler essas obras, né? Então, assim, como que a gente vai conhecer essas escritoras, né? Só a partir, então, desses projetos, dessa pesquisa que vem resgatando, trazendo à luz essas obras, né? A gente, salvo engano não, a Lúcia Castelo Branco, ela tinha que é uma grande pesquisadora da literatura brasileira, ela tinha um trabalho de um grupo de escritoras, poetisas mineiras, que durante o início do século XX, elas chegaram a publicar, eram 5 amigas que publicavam com o nome dos maridos,
né? Porque os maridos só permitiam que elas publicassem se eles fossem poetas, digamos assim, os poetas, né? E elas faziam isso, quer dizer, e ela estava resgatando um pouco isso, né? Quer dizer, Ilana, a importância de resgatar essas histórias da literatura, resgatar essa corrente literária que a gente acaba, por essas questões todas que a Ana falou, de certa forma, desconhecendo mesmo, né? Quer dizer, a importância desse resgate. Fala um pouco sobre isso. Bom, eu acho, Maurício, assim, primeiro, existe a importância do resgate da literatura como um todo, né? Eu tenho 2 filhos, a minha filha menor de 9 anos acha que telefone e máquina, até o maior de 19, máquina de escrever, telefone discado, são coisas que não existiram, né? São coisas de ficção, né? E a verdade é que hoje os recursos audiovisuais estão muito disseminados. Então, é importante a gente ter um incentivo à literatura, né? E aí, isso de um modo geral. Segundo, há uma literatura de qualidade. Terceiro, há uma literatura que traga à luz as mulheres que não tiveram essa oportunidade por causa do machismo. E quarto, que a gente resgate o passado, né? Eu acho que são 4 pontos muito importantes. E eu vou começar pelo resgate ao passado. Não há nação e não há pessoa que consiga projetar um bom futuro se não conhece o passado. E, de alguma forma, essas obras, elas resgatam muito do que se vivia naquela época. Pela sua linguagem, pelo seu cenário, pelo que elas transmitem. Então, elas mostram uma sociedade que já não vivemos e que, com a instantaneidade, ficam cada vez mais longe. Imagine que no primeiro livro da nossa coleção, da Josefina Álvares de Azevedo, ela fala o termo quituteira ou quituteiro. Cara, eu acho que meus filhos não sabem o que é quituteira e quituteiro. Né? Então, eu acho que na linguagem, no cenário, no ambiente que é descrito, há uma enorme riqueza. Segundo, a questão, sim, são mulheres que merecem ser lembradas, que tem que ser teu trabalho reconhecido, e talvez Júlia Lopes de Almeida e Nísia Floresta sejam exceções, né? As 2 outras, a própria Senhorinha e a própria Josefina Álvares de Azevedo, não encontram a acolhida que a Nísia Floresta e que a Júlia Lopes de Almeida encontra, e por causa da literatura, talvez só a Júlia. Eu acho que a Nísia Floresta ocupa um espaço enorme pela sua trajetória feminista, né? A primeira feminista brasileira reconhecida, mas não tanto pela sua produção literária, né? Então, é necessário que isso venha à luz, né? E porque é o papel do Senado, né? Nós temos que publicar a preços acessíveis, se for pela internet, é gratuito, para que isso, sim, possa ser democratizado. Né? Isso é um papel social que nós temos, e que temos que executar e temos que fazer. E se não fosse por tudo isso, seriam pelas histórias magníficas que vão estar nas orelhas do livro, bem curtinhas, e que talvez inspirem as mulheres de hoje, dizendo, se há 150, 140 anos atrás foi possível fazer isso, por que numa sociedade que já avançou? E é verdade que ela já avançou. Ainda bem que ela já avançou. Há muito que se avançar, mas ela já avançou. Nós também podemos. E aí, para terminar, Maurício, eu queria fazer só uma pequena observação, porque eu falei que tinham 2 jornais antes que tratavam sobre temáticas femininas, e não feministas, femininas, e o de 1850 se chamava o Jornal das Senhoras. O de 60 chamava o Jornal do Belo Sexo. E aí, só pelos títulos, a gente consegue ver como a objetificação da mulher, né, o belo sexo, né, ou a rotulação da mulher, é aquela senhora, a senhora que está restrita ao ambiente do lar. Né? Então, só pelo título,
do jornal O Sexo Feminino, que foi o primeiro título e que ficou 16 anos, e aí vem no último ano, ela muda para o título que você se refere, 15 de novembro, já tem uma diferença, né? Então, só analisando o título, a gente já percebe a inteligência, a sutileza e o objetivo de tudo isso, né? E aí eu acho que a gente tem a oportunidade de aprender. E se o Senado conseguir ter uma iniciativa como essa coleção, como o Conselho Editorial faz como um todo, nós estamos cumprindo com a função social que um órgão público deve ter.